Senhor, é muito bom estarmos aqui e mais uma vez é muito bom abrirmos a Tua Palavra e lermos ela e aquilo que é dito e estudado sobre ela para a nossa edificação e para o nosso prazer. Nós cremos que longe de Ti não é possível encontrarmos prazer. Nós cremos que distantes de Ti, do Teu reto caminho, não é possível encontrarmos satisfação, não é possível encontrarmos, ó Deus, paz dentro de nossos corações, que permanecerão vazios, que permanecerão em guerra, que permanecerão em ansiedade, em sofrimento e grande aflição, enquanto não encontrar em Ti o alívio, a paz, o descanso, a esperança. Por isso, Senhor, nós clamamos mais uma vez que, por meio do estudo e meditação em Tua Palavra, o Senhor possa trazer aos nossos corações aquilo que a Tua vontade soberana quiser. Para a Tua honra e glória, em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Muito bem, esse livro é um livro muito especial. E especialmente o capítulo 8 é um dos capítulos, do meu ponto de vista, mais especiais nesse livro, porque ele trata de coisas que estão ligadas àquilo que acontece após o encontro do cristão com a cruz. Eu imagino que os irmãos tenham lido esse livro ou assistido o filme O Peregrino, e um dos momentos mais especiais na história do cristão, o personagem principal do livro, é quando ele se encontra com a cruz e ali ele deixa o seu fardo, né? Ali, na verdade, o fardo é tirado de sobre as suas costas. E esse capítulo, o capítulo 8, que é o capítulo que nós estudaremos nesse ano, na 8ª conferência dos irmãos, é um capítulo que estuda exatamente o que acontece após esse encontro com a cruz. Após esse momento de perdão, após esse momento de alívio, após esse momento de paz, agora a condenação foi deixada, agora aquela escravidão, que é boa parte também da ilustração que carrega o fardo, a escravidão, o peso que o cristão trazia sobre si, o cristão, aquele personagem, agora é deixada ali. E essa é a experiência que eu e você temos também quando nós nos encontramos com Cristo. A palavra de Deus em Efésios capítulo 1, especialmente no versículo 13, diz que no momento quando ouvimos o evangelho da nossa salvação, tendo crido na palavra do Senhor, esse evangelho sobre o qual o Sr. Paulo nos lembrou no início desse culto, nós crendo nesse evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa de Deus. De modo que esse momento é um momento não só quando somos batizados e cheios e selados com o Espírito da promessa e marcados por Cristo, recebidos como filhos e filhas do Pai, mas é para nós também um momento de libertação. É um momento de salvação, é um momento quando muitas coisas acontecem de uma maneira muito rápida em nossa vida e muito imperceptíveis. Somos justificados, somos redimidos, somos libertos, somos perdoados. Naquele momento nós somos santificados por Deus, e a santificação é um processo que há de continuar até o último dia da nossa vida nesse mundo, até o momento quando nos encontrarmos na presença do nosso glorioso Salvador. Mas como todos nós sabemos, meus irmãos, o caminho desses peregrinos que somos nós, o apóstolo Pedro trata a igreja como uma igreja peregrina. Eu e você somos peregrinos. O que isso nos lembra? Nos lembra que não somos desse mundo. Um peregrino, ele não tem morada. Lembra de Cristo dizendo àqueles que queriam segui-lo: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E isso fica muito claro quando você faz uma viagem de ônibus muito longa. Eu saí hoje às 5h30 da manhã de casa. Cheguei aqui 5 horas da tarde. Então 11h30 no ônibus. Eu sei muito bem o que é não ter onde reclinar a cabeça. Essa é a ideia de você ter um desconforto. Você não nasceu para morar dentro de um ônibus. Você não dorme direito dentro de um ônibus. Jesus disse que nós também não somos desse mundo, de modo que esse mundo sempre será um lugar incômodo para a gente. A gente não vai encontrar paz aqui. A gente não vai encontrar descanso aqui. Nós muitas vezes cairemos em pecados, em tentações, em seduções, mas o cair não será sedutor para nós. É aquela figura que Pedro também aponta, do cão que volta ao vômito e do porco que volta à lama. Nós muitas vezes voltaremos à lama, mas a lama será um lugar insuportável para nós. O único lugar confortável para a filha de Deus, para o filho de Deus, é o caminho estreito. Às vezes
ou quase sempre, cheios de aflições, como que não tendo onde reclinar a nossa cabeça, nos sentindo estranhos nesse mundo, nos sentindo desconfortáveis nesse mundo. Mas graças a Deus por isso, nós não somos desse mundo. Ele nos comprou com o preço de seu sangue. E uma vez que nós entramos nesse glorioso caminho, o caminho dos peregrinos, o Senhor Jesus nos advertiu que nós encontraremos falsos peregrinos também. Ele chamou os seus filhos, o povo de Deus, de trigo, e chamou os falsos cristãos de joio. Aliás, alguns capítulos antes do cristão ter se encontrado com a cruz de Cristo, ele tem a visão, quando ele entra numa sala, quando o intérprete está explicando para ele algumas situações, mostrando alguns quadros, mostra uma grande sala, mostra um homem que acabou de acordar, aí levantou de uma cama e ele está se vestindo, mas ainda está tremendo. Não sei se os irmãos lembram. E essa figura é muito forte, porque aquele senhor ele acorda tremendo porque ele tem uma visão do juízo. Ele tem uma visão daquilo que aconteceria se aquele fosse o momento quando os ceifeiros de Deus, ou seja, os anjos, viessem para a seara e ceifassem o povo de Deus e deixassem aqueles que não são. Essa figura dos anjos vindo para nos ceifar é muito forte. Não somente na linguagem de Cristo, mas dos apóstolos, e também aqui no livro. Então, enquanto esse dia não chega, enquanto nós não somos ceifados desse mundo e levados por anjos, não é, à presença do Senhor, nós encontraremos muitos aparentes trigos, muitos falsos trigos, muito joio, muitos falsos peregrinos. E essas pessoas nos atrapalharão, nos desanimarão e também nos tentarão a fazermos coisas que não são do caminho, que não são coisas de peregrinos. E é disso que nós vamos tratar hoje à noite. Sobre essas pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, mas elas não estão ali para nos ajudar a caminharmos e a perseverarmos, mas muitas vezes para nos afastarmos do caminho. Muito bem, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia dos irmãos em Provérbios 23. E deixem a Bíblia aberta nesse trecho, Provérbios 23. Nós leremos do verso 29 a 35. Provérbios 23, de 29 a 35. Enquanto você abre sua Bíblia e deixa ela aberta, eu gostaria de ler um pequeno trecho do livro O Peregrino, que trata sobre o assunto que nós falaremos hoje à noite, que está no capítulo 8. Se você tem aí o livro que eu trouxe é esse daqui, ok? E eu gostaria de ler aquilo que está na página 75 e 76, somente 2 parágrafos. Deixe sua Bíblia aberta em Provérbios 23, escute o que está aqui. Assim começa o capítulo 8, quando o cristão encontra estranhos companheiros pelo caminho. Lembra, ele acabou de encontrar a cruz, o fardo foi deixado, a escravidão foi abandonada, a liberdade foi alcançada. Agora ele canta um hino em louvor a Deus por essa libertação. E agora liberto, ele levanta dali e começa o seu caminho. Ele tem muros ao seu lado, né? Do lado direito e do lado esquerdo. Muros que fazem com que o caminho seja estreito. E na parede desse muro está escrito salvação. E ele começa esse caminho estreito, caminho de salvação. E aí ele encontra umas pessoas meio esquisitas dentro desse caminho estreito. Veja. Então, vi em meu sonho que ele caminhou daquela forma, até que chegou embaixo, onde viu, um pouco afastado do caminho, 3 homens dormindo profundamente, com cadeias de ferro nos tornozelos. O nome de um era Simplicidade, o do outro Preguiça, e o do terceiro Presunção, ou Orgulho. Cristão, vendo-os a dormir desse jeito, aproximou-se para tentar acordá-los, e falou alto: ei, vocês são como homens que dormem no topo de um mastro. Pois o mar morto está bem debaixo de vocês, um abismo sem fundo. Acordem, saiam daí, mexam-se, e eu os ajudo a retirar essas cadeias. Disse-lhes também: se aquele que anda em derredor, como um leão que ruge, vier por aqui, vocês lhe serão presa fácil. Com isso, abriram os olhos e começaram a responder-lhe. Simplicidade afirmou: eu não vejo nenhum perigo. Preguiça disse: eu quero dormir um pouco mais. E Presunção: cada um tem de andar com seus próprios pés. Assim, deitaram-se novamente para dormir, e Cristão seguiu o seu caminho.
Agora vamos ao texto bíblico. O texto de Provérbios 23, a partir do verso 29. Você perceberá que John Bunyan, ao escrever esse pequeno trecho do seu livro, teve em mente essa porção da palavra do nosso Deus. Diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no mar, no meio do mar, e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me, e não me doeu, bateram-me, e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Apenas até aqui. Muito bem, meus irmãos, esse pequeno trecho nos mostra um pouco daquilo que John Bunyan quis retratar nessa pequena passagem, iniciando o capítulo 8 do Peregrino. E esse texto, não o texto do Peregrino, porque nós vamos focar na palavra de Deus e apenas olhando como é que John Bunyan quis ilustrar isso com a sua fantástica história. Esse texto começa levantando algumas questões. As questões que estão aí no verso 29 são: para quem são os ais? A Bíblia fala muito sobre os ais. Ai é uma expressão nossa. Na língua portuguesa, na língua inglesa não é ai, não sei como é que é. Não é? Cada língua tem a sua forma de expressar dor, ou medo, ou espanto, ou alguma coisa que está para acontecer. Sabe que você bota a mão na cabeça e fala: e agora? Não é? Essa é a expressão ai. Para quem são esses ais? Que estão para vir. Situações que acontecerão e que desde já trazem um certo de medo, mas que também, de um outro modo, estão para acontecer, e quando acontecerem, farão com que muitas pessoas coloquem a mão na cabeça e se perguntem, não é? Por que a gente não mudou de caminho antes? Por que a gente não entrou pela porta certa? Por que a gente não fez como nós fomos instruídos? Para quem são esses ais futuros? Para quem os pesares, as rixas, os problemas, as brigas, as dores, não é? E as queixas, as murmurações, as reclamações? Para quem são as feridas abertas? Aqui a ideia, as feridas sem causa, é a ideia de pessoas que carregam nessa vida e encontrarão na vida futura muito sofrimento e muita dor. E por fim, para quem os olhos vermelhos, vermelhos de ira, vermelhos de cansaço, vermelhos de choro. Vermelhos em vários sentidos. Por quê? Bem, ele continua a dizer nos versos seguintes, especialmente no versículo 30, quando ele diz a resposta, não é? Para quem é tudo isso? Ele diz: para os que se demoram em beber vinho e para os que andam buscando bebida misturada. Eu quero desde o início dizer para vocês que a ideia de Salomão, que escreve essa passagem para o seu filho, como conselhos de Deus para aqueles que querem andar em sabedoria nesse mundo, lembrem-se que provérbios são conselhos para quem quer ser sábio, não para quem quer ser esperto. Há uma grande diferença entre você ser esperto e entre você ser sábio. Embora nós possamos encontrar algumas semelhanças em certos sentidos, mas num certo sentido bíblico, esperteza, muitas pessoas dizem que o mundo é dos espertos, né? E às vezes eu digo que o inferno também. Então a diferença é que a esperteza ela é obtida pelas coisas desse mundo, pela vivência desse mundo, especialmente nas coisas erradas. Esperteza nos negócios, esperteza para nos livrarmos de certas situações na família, esperteza na escola, esperteza na vida. Mas a sabedoria, ela não é alcançada por meio de experiência de vida. Para que você alcance esperteza, você tem que viver, principalmente no meio da malandragem. Ou ter muito tempo de vida, você consegue obter um pouco de esperteza nesse mundo. Mas a sabedoria, não existe um primeiro passo. O primeiro humano, não é? O primeiro passo para a sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, sem temor a Deus, sem amor por Deus, não é possível ser sábio. E a Bíblia nos diz no Salmo 19 e em outras porções das Escrituras que Deus dá sabedoria aos simples.
Há pessoas que muitas vezes não tiveram oportunidade de estudar ou de serem experimentadas na vida. É por isso que algumas passagens da Bíblia nos dizem que jovens muitas vezes serão mais sábios do que idosos. Não porque tiveram experiências, não porque conheceram situações, mas porque temeram ao Senhor. Conseguem perceber a grande diferença? Esperteza e sabedoria. Provérbios, então, Deus, usando Salomão, que fez muita coisa esperta nessa vida, experimentou muita coisa, mas que ao final dela se arrependeu e deixa então ao seu filho conselhos de sabedoria. Boa parte desse livro, meus irmãos, é Salomão mostrando ao seu filho que a busca pelo prazer nesse mundo resulta em sofrimento. E isso não é fácil de incutir na cabeça de um filho, nem de uma filha, nem de qualquer jovem. Especialmente se você é pai e você já buscou prazer nesse mundo. E você já tentou, e você já acreditou, e você já percebeu que, de fato, em nada aqui nós podemos encontrar satisfação. Mas colocar e passar isso para alguém não é algo fácil. E Salomão, ele usa uma ilustração de muitas que ele poderia usar, e aliás usou ao longo desse livro. Ele falou sobre mulheres, ele falou sobre prostitutas, ele falou sobre construções, ele falou sobre negociatas, ele falou sobre negócios, ele falou sobre emprestar dinheiro, ele falou sobre um monte de situações. E aqui ele está falando sobre bebida. Ele não está em si condenando a bebida, mas nos ensinando um princípio. E é aqui que nós precisamos prestar muita atenção. As ordens que ele nos dá estão, especialmente a partir do versículo 31, e aqui então os conselhos de sabedoria. Perceba, não olhes para o vinho. Por quê? Ou em que situação? Ele continua dizendo, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Ele nos dá 3 pontos aqui que eu gostaria de destacar. Não olhe para o vinho, quando ele se mostra vermelho, quando ele resplandece e quando escoa. Ou seja, sempre. Sempre. Mas nós sabemos e percebemos que o povo de Deus, em muitas e muitas situações, bebeu vinho e teve vinho junto de si. O ponto aqui não é o vinho. O ponto aqui é a aparência e a sedução e satisfação que em si o vinho pode trazer. Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 5, texto que a gente vai ler daqui a pouco. O vinho aqui, Salomão está colocando, ele pode nos atrapalhar. Ele pode de alguma maneira se mostrar para nós como algo aparentemente muito tentador, sedutor. Mas é apenas o vinho. Tem gente que não gosta de vinho, tem gente que não bebe vinho. Então a gente está livre para olhar para todas as outras belas formas das criaturas de Deus, como Agostinho escreveu. A gente pode olhar para todas as criaturas e criações de Deus, as belas formas, cheiros, gostos, sons, e temos prazer em todas elas, porque o que Salomão condena aqui é apenas o vinho? É óbvio que não. O que Salomão está querendo nos ensinar é que existe uma aparência de prazer que pode ser encontrado nesse mundo, e que é prazer. Mas é um prazer que não existiria se não estivesse ligado intimamente com a fonte maior de prazer. Deus é o prazer maior. E esses prazeres que nós encontramos nesse mundo, de certo modo, estão ligados a Deus. E se fossem desconectados de Deus, não deixariam de ser prazer. Ele cita o vinho, eu citaria aqui o sexo. Eu citaria aqui o dinheiro, a cobiça, o ter. Eu citaria um monte de coisa. Todas essas coisas estão ligadas em Deus. E por isso são prazerosas. Mas, quando desfrutadas, quando encontradas, quando experimentadas, sem Deus ou de uma maneira diferente da que Deus nos deu, nós então não encontramos prazer que dura, prazer perfeito. Nós encontramos vapor. Nós encontramos aquilo que Salomão fala no outro livro que ele escreveu, no livro de Eclesiastes. Nós encontramos a vaidade, vapor. Algo que vem e vai de uma hora para outra. O cristão, no peregrino, ele se encontra com 3 pessoas que estavam experimentando de modos diferentes a vaidade. A aparência do prazer
mas que de fato não era prazer em si. Ele encontra a simplicidade, vou falar um pouquinho mais no final, a preguiça e o orgulho. Enfim, por que as coisas que Deus criou em si não nos trazem prazer? A razão é muito simples. Ele nos responde aí no final do texto bíblico, verso 32: pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Basilisco é uma espécie de cobra, não é? Em algumas mitologias, na Idade Média, ou mesmo antes de Cristo, o basilisco era uma cobra com cabeça de galo, ou cabeça de gente, ou cabeça de homem com uma coroa, e é só olhar para o basilisco a pessoa já morria. Mas era também o nome de uma serpente da antiguidade, especialmente da época, provavelmente de Salomão aqui. Ele está num paralelismo, que é um recurso da língua hebraica, querendo dizer que o vinho vai picar e vai matar você. Literalmente, é óbvio que não, ele está usando uma figura aqui, não é? Uma ilustração para mostrar para você e para mim, que o prazer, quando longe de Deus, quando qualquer coisa que nós fazemos longe de Deus, num primeiro momento podem trazer satisfação, mas vai fazer com que a gente se dê muito mal no final. Bom, ele continua dizendo: os teus olhos, no verso 33, verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Será como que se deita. Bom, até aqui o verso 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Eu não sei se alguém aqui já ficou bêbado alguma vez na vida. Eu não vou fazer essa pergunta também aqui, porque eu também não quero constranger ninguém. De repente alguém se converteu há pouco tempo e experimentou o que é ver coisas esquisitas. E também caminhar de uma maneira esquisita. E falar coisas esquisitas. Vamos olhar lá para Efésios capítulo 5, meus irmãos. Paulo tentando expor aos nossos irmãos lá da cidade de Éfeso, irmãos nossos, peregrinos também, que já morreram e há quase 2000 anos estão na presença do Senhor esperando por nós. Esses efésios ouviram de Paulo o seguinte quando viviam. Efésios 5, verso 18: e não vos embriagueis com vinho, mais uma vez, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, se por um lado você se enche pelo vinho, por outro você pode se encher pelo Espírito. Salomão está querendo dizer mais ou menos a mesma coisa, mas ali no seu livro, Provérbios, ele está querendo mostrar para o filho dele: não beba vinho, porque vai acontecer isso, não faça isso, porque vai acontecer aquilo. A ideia não é o vinho, mas o prazer nele, que é sedutor e mentiroso, enganador. E principalmente o embriagar-se, como Paulo expõe quando escreve os Filipenses. Qual é a ideia? Eu imagino que os irmãos já tenham ouvido isso, já perceberam, já entenderam isso em alguma ocasião na leitura bíblica dos irmãos. O vinho, quando você se embriaga, não só dele, mas qualquer bebida alcoólica, ele muda o seu modo de pensar. O álcool, quando entra, enfim, em nós, e quando entra de uma maneira além daquilo que nosso corpo, não é, poderia receber, ele causa mudanças em nosso modo de falar. Você já viu o bêbado? O bêbado, ele ama todo mundo. Ele dá beijo até em cachorro. Ele abraça todo mundo. O jeito dele de falar muda, de tratar muda. O jeito dele de enxergar muda também. Você fala quanto dedo tem aqui, ele fala 4. Ou e aqui, fala 2, né? Muda, embaralha. E o jeito de andar de um bêbado, alguém completamente embriagado, é certinho assim, retinho? Não, o jeito de andar muda. Por outro lado, se você se enche do Espírito Santo, o teu jeito de falar também vai mudar. O teu jeito de tratar as pessoas também vai mudar. O teu jeito de caminhar também vai mudar. O teu jeito de ver, enxergar também vai mudar. Então, quando você se enche de vinho ou de prazeres que te afastam de Deus, isso vai mudar o teu comportamento, como você fala, vê, anda. Mas quando você se enche do Espírito, isso também vai mudar o teu comportamento. E ainda que você experimente aflições nesse mundo, nessa vida, você continuará firme, cheio de Deus, se submetendo a Ele, a Sua palavra e as pessoas com as quais você peregrina nesse mundo. Meus irmãos, então Salomão, ele vai dizer isso lá em Provérbios 23. Ele vai dizer que ao cabo da busca pelo prazer, você vai ser ferido pelo seu prazer. Você vai atrás do prazer, mas se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, aquilo vai ferir você, vai machucar você. Preste atenção nisso. Os teus olhos, ele continua dizendo no capítulo 23, serão feridos
não verão mais normalmente. Paulo fala isso em Efésios capítulo 5. E o coração e boca falarão perversidades. Quando o teu coração vai só atrás do prazer, a tua boca vai começar a falar daquele prazer. Ninguém te ouvirá falar mais de Deus. Ninguém te ouvirá falar mais do caminho, porque não é esse o teu prazer. Tua boca e teu coração falarão daquilo que estão cheios, como o próprio Cristo advertiu aos seus discípulos. E aí então é citado o texto que John Bunyan menciona em Um Peregrino, o verso 34, não é? Provérbios 23, 34. Será como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto mastro. Vou ler mais uma vez aqui a citação do John Bunyan, olha só. Cristão, vendo-os a dormir desse jeito, aproximou-se para tentar acordá-los e falou: ei, vocês são como homens que dormem no topo de um mastro. A ideia por trás desse pequeno trecho aqui, não é? Pois o mar morto está debaixo de vocês, um abismo sem fundo. Acordem, saiam daí, mexam-se, eu os ajudo a retirar as cadeias. Essa ideia por trás do texto é a ideia de Provérbios 23, 34. Vocês que vão atrás somente de prazeres serão como os que se deitam no meio do mar, como os que se deitam no alto de um mastro. Você já tentou se deitar no alto de um mastro? É impossível. Mas imagine a possibilidade de você colocar a tua costa, a tua coluna, né, onde você possa se equilibrar. Ou a barriga e tentar se equilibrar no alto de um mastro. Primeiro, você não vai conseguir ficar ali muito tempo. Segundo, aquilo vai doer, vai machucar. Vai ferir você. Essa é a ideia do texto. Você será ferido por aquilo que aparentemente te traria prazer. E aí você talvez perguntaria para Salomão e para o próprio John Bunyan: John Bunyan, que ilustração mais esquisita é essa? Não, mas ela não é esquisita. Porque a busca do prazer longe de Deus nada mais é do que você querer se colocar no alto de um obelisco, no alto de um poste. Tenta subir num poste desse da rua e ficar deitado lá em cima. Talvez você me diria: mas somente uma pessoa louca faz isso. Mas é somente uma pessoa louca que vai atrás de prazer longe de Deus. É somente uma pessoa insensata, louca, é que é capaz de chegar à conclusão que pode encontrar prazer longe de Deus. A ilustração não é exagerada, a menos que para você de fato seja um absurdo e um exagero ir buscar prazer longe de Deus. Seremos como louco se acreditarmos que é possível encontrar satisfação longe do caminho de Deus. E como bêbado louco, após passar a nossa embriaguez, a gente vai voltar atrás das mesmas coisas. É isso que ele diz no final do capítulo, no verso 35. E dirás: espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Bêbado muitas vezes faz isso: me bateram, nem sei quem me bateu, não sei o que aconteceu, não lembro de nada. Então, depois que você se despertar, quando despertarei, então tornarei a beber. Qual é a ideia aqui? A ideia não é só a bebida, meus irmãos. A ideia é que quando você se apega a um prazer, por mais que ele te faça sofrer, você vai voltar a ele de novo, e de novo, e de novo. E ele será um fardo sobre você, que ficará cada vez maior, e maior, e maior. Você odiará aquilo, mas você não conseguirá se ver livre daquilo. Você odeia o vício da pornografia, um vício tão comum no nosso tempo. Você odeia a masturbação. Você odeia a ganância. Você odeia a ira explosiva. Você não quer ser assim. Mas quando você menos pensa, está ali você fazendo tudo de novo. É uma espécie de prazer momentâneo, que te machuca, mas quando você se desperta, você torna a beber. Você volta a ele. Quem te livrará do corpo dessa morte? Quem nos tira do alto desse mastro, debaixo do qual está o mar morto, a perdição, o abismo sem fundo? Quem nos livra disso? Quem nos livra disso é aquele que está na porta, no início do caminho estreito. Aquele que é a porta pela qual as ovelhas entram. Nós veremos nos próximos dias, provavelmente no sábado, aqueles que pulam o muro
e entram, e que Jesus diz que são como salteadores, que entram no caminho, mas não pela porta, e que por isso eles acharão que são do caminho, aparentemente serão do caminho, caminharão como os demais, mas eles verão que existem alguns que amam mais a Deus do que eles, e que no fundo eles não têm aquele amor, no fundo eles não veem a hora de chegar em casa, entrar na internet, brigar com alguém, cobiçar alguém, gastar o dinheiro que tem, eles não veem a hora de sumir daqui. Então eles começarão a perceber, talvez, se Deus lhes der graça, que eles não entraram pela porta, mas foram salteadores, pularam o muro, entraram de gaiato no navio, estão no barco, mas não são do barco, estão no meio do povo, estão dentro da família da aliança, mas não são da família de Deus. Aqui o autor do livro, John Bunyan, e também Salomão escrevendo o seu filho, tem o objetivo de mostrar para nós quão necessária é a lembrança da estreiteza desse caminho. Eu pregava sobre isso no último domingo na igreja onde sou pastor, lá na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Você já ouviu falar da cidade de Araraquara alguma vez na vida? Alguém aqui já passou por Araraquara alguma vez na vida? Opa, uma pessoa! Muito bem! Araraquara, melhor cidade do Brasil. Araraquara, por que eu falei? Porque eu pregava domingo à noite lá na igreja onde eu sou pastor, Igreja Batista Liberdade, uma igreja também de fé reformada, na cidade de Araraquara, que quanto mais o tempo passa, nós temos a impressão de que o caminho está ficando cada vez mais largo. Não sei se vocês percebem isso. Jesus falou um caminho estreito, mas parece que quanto mais o tempo passa, parece que esse caminho está ampliando, né? A gente chega a pensar assim, puxa, parece que Deus está sendo misericordioso e o caminho estreito está ficando largo. Tem um monte de gente nele, vivendo de qualquer jeito, pensando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, agindo de qualquer jeito, pregando o evangelho de uma maneira totalmente flexível e frouxa. Eu pregava sobre essa questão da frouxidão na epístola de Paulo aos Colossenses. Mas a impressão que eu tenho, meus irmãos, ao ler a palavra de Deus e também livros como esse, o Peregrino, é de que não. Aparentemente o caminho está abrindo, mas na verdade o caminho, quanto mais parece que o caminho abre, é aí que o caminho está mais estreito. A igreja é menor do que nós pensamos. A igreja de Cristo nesse mundo é muito menor do que nós imaginamos. São poucos os que acertam por esse caminho. São poucos os que ao final verão a Deus. Jesus, lá em Mateus 5,8, disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que não são puros de olhos e coração, não verão a Deus. Mas no caminho largo, a gente olha para tudo, cobiça tudo, deseja tudo, e acha que no final a gente vai ver a Deus. O caminho é estreito, são poucos os que entram por ele, e os que entram, o seu prazer está nele, no próprio Deus, que nos convidou, nos chamou e nos colocou no caminho. As pessoas no caminho agirão dessa forma, no caminho entre aspas, né? Aqui no livro ele cita 3 personagens, e eu quero aqui começar a minha conclusão. Ele cita o simplista, ele cita o presunçoso e ele cita o preguiçoso. Não necessariamente nessa ordem, mas ele começa com o simplista. O simplista, ele cita ali que é a ideia de que eu não vejo um perigo em andar de qualquer jeito. E é assim que nós vemos o mundo de hoje. E, meus irmãos, existe um certo prazer nisso. Olha, não tem problema. O cristianismo diz o quê? Não, a religião diz isso, os religiosos dizem isso, mas seguir Jesus é você viver assim, tranquilo, calma, vai de qualquer jeito, é simples. E eles pervertem a simplicidade do Evangelho com uma simplicidade de caráter e de conduta. Como se seguir a Jesus seria viver como, sei lá, como os hippies americanos viviam na década de 70, 80, sei lá. Não é? Vive de qualquer jeito, de qualquer maneira, sossegado. Jesus falou: não faça isso. Não tem problema, não, pode fazer. Jesus é pai, né? Jesus é pai? Jesus não é pai, ele é filho. Não, mas tanto faz, né? Ele pode ser pai, pode ser qualquer coisa, ele é nosso, estamos juntos, né?
Jesus, graça, amor. Simplistas, tudo muito simples, é fácil. O caminho é gostoso, é largo, né? Chega junto, não, vem cá, vamos fazer um churrasco. Isso aqui é igreja, churrasco é igreja. Não precisa ter negócio de culto, igreja, pastor, pra que isso? Pra que isso? Vamos andar que nem amigo, todo mundo junto, não é? Enfim, simplista. Eu não vejo perigo em andar de qualquer jeito. Essa é a ideia daquele que está lá no alto. Não existe um certo prazer nisso. Você não tem responsabilidade, você não tem autoridade sobre a tua vida. E quanto mais o tempo passa, mais a ideia de autoridade cai em desprezo em nossa cultura, não é? No espírito do nosso mundo, do nosso tempo. A autoridade é uma coisa totalmente... as pessoas têm criado repulsa quanto a isso, mas a autoridade é algo bíblico. Não, é simples, calma, não é assim. Cada um tem o seu jeito de viver. O segundo é o preguiçoso. O preguiçoso, eu não vejo por que levar tão a sério isso. Tem um inferno debaixo de mim? Será que tem mesmo? Eles estão todos lá, vivendo à beira do caminho. O cristão, quando sai da cruz e começa a sua trajetória, ele vê esses três personagens. O que vocês estão fazendo aí? Não é assim. Voltem para o caminho. Caminhem comigo. Será gostoso caminharmos juntos, nós quatro, rumo à cidade celestial. O caminho será estreito, a gente vai lutar contra o inimigo das nossas almas, mas nós temos a promessa, nós temos o selo, nós temos a capa, nós temos o manto da misericórdia. Ele tirou de nós aqueles trapos imundos da velha vida e nos vestiu com o seu manto de justiça e de misericórdia. Nós temos o anel, nós temos a sandália, nós temos tudo o que precisamos, nós temos um rolo selado, nós temos a promessa. Vamos caminhar. Ele vai conosco? Não. Mas tem um mar morto aberto diante de você. Você vai cair, você vai morrer, você vai para o inferno. O preguiçoso, ele fala, mas vai dar tempo, né? Pode deixar, não tem problema, não é assim. Para que estudar? Para que levar tão a sério assim? Como recentemente eu ouvi de uma pessoa a quem eu estava aconselhando, e a pessoa disse, mas vai que a gente está errado e os muçulmanos estão certos. Aí eu falei, meu Deus, vamos voltar, vamos começar tudo de novo, né? Falta, assim, essa ideia do preguiçoso. Esse rapaz, não é? Ele nunca teve comunhão com Deus. Ele não sabe o que é sentir a presença de Deus. Ele não sabe o que é ter a paz de Deus em seu coração. Ele não sabe o que é o Espírito do Senhor testemunhar com o seu próprio Espírito de que ele é filho de Deus. Ele não sabe o que é isso. É por isso que ele fala, vai que tudo isso é mentira. Existe um certo tipo de prazer nisso. Se isso algum dia já passou pela sua cabeça, essa pergunta ou essa frase, vai que? É porque você nunca experimentou a presença do Santo, a paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, e o testemunho do Espírito, que testemunha com o teu Espírito, Romanos capítulo 8, de que você é filho de Deus. E aí o último é o orgulhoso. Orgulhoso a gente não acha muito no nosso tempo, né, pessoal? Hoje em dia não tem muita gente orgulhosa. Esse é o meu jeito. Esse sou eu nasci assim, cresci assim. Eu sou descendente de, eu sou descendente de judeu com nordestino e gaúcho, né? E deu essa mistura. Se tem alguém aqui que é descendente de tudo isso, eu não tô. Vocês não estão entendendo? Eu sou, por exemplo, né? A minha esposa, né? A família dela é isso, mistura de italiano com pernambucano. Então eles falam, não, a gente é desse jeito por causa, né, disso. Aí outro vai dizer, não, mas eu sou descendente de japonês com mexicano. O outro fala, não, eu sou descendente de paulista com carioca. Aí essas desculpas esfarrapadas, na verdade, nada mais fazem do que nos justificar e nos afastar da culpa está no nosso coração. Se você é explosivo, ou orgulhoso, ou seja lá o que for, não é por causa do teu pai, tua mãe, no lugar onde você nasceu. Isso não interfere com o pecado original, com a natureza pecaminosa. Você é do jeito que você é, porque você é um pecador. E a única saída para nos livrarmos desse fardo que nos acorrenta, que nos agrilhoa, a única saída é nós irmos para a cruz de Cristo.
para Jesus. De lá seremos totalmente libertos, receberemos a paz e poderemos começar a trilhar um caminho onde encontraremos a verdadeira satisfação. O orgulhoso na história de Bunyan, ele diz que esse é o meu jeito. Você não precisa pensar igual a mim. Eu acho que eu devo ficar no alto desse mastro, deitado. E por que você acha que a tua verdade é melhor do que a minha? Anda no teu caminho que eu ando no meu. E o cristão sai dali triste, não só por causa das respostas que obteve, mas por ver pessoas tão indispostas a receberem a ajuda de alguém que tão bondosamente queria libertá-los daquela situação cega, destruidora e totalmente perdida. E aí ele segue o seu caminho, terminando esse pequeno trecho do início do capítulo 8 que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. Meus irmãos, nós não devemos ser iguais uns aos outros na igreja. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua particularidade. A igreja primitiva não era totalmente um igualzinho ao outro. O que nós encontramos quando estudamos o livro de Atos e a história da igreja primitiva é que havia uma unidade em meio à diversidade. As pessoas eram muito diversas, muito diferentes. Tinha gente que era só pescador, tinha gente que era estudado, né? Pescador que nunca foi na escola, e gente que era mestre, doutor da lei. Tinha gente que era médico, tinha gente que era político, tinha gente que era terrorista, lembra do Simão Zelote? E todo esse povo se juntou para adorar a Deus. Se tornaram diversidade, mas em meio a essa diversidade, unidade. Então nós não devemos imaginar que no cristianismo nós conseguiremos nos fabricar de modo que todo mundo seja igualzinho, caminhe igualzinho, fale igualzinho, pregue igualzinho, tem o mesmo jeitinho. Tem algumas igrejas que parece que fazem isso, né? Parece que é tudo em série, não tem? A gente liga a televisão, o mesmo jeitinho de falar, o mesmo jeitinho de andar, mesma roupinha, mesma cor da grana, tudo igualzinho. Parece até uma fábrica daquelas, né? Enfim, no cristianismo não é assim. No cristianismo a gente é diferente. Um é de um jeito, outro é de outro, enfim, um gosta de uma cor, outro gosta de outra. Um gosta de um jeito de cabelo, outro gosta de outro. Outros não tem cabelo. Enfim, para gostar, a gente não tem que gostar de nada, né? Cada um tem o seu jeito, mas todos devemos, apesar de diferentes, estarmos no mesmo caminho, buscando o mesmo prazer, lutando, clamando a Deus pela mesma santidade. Satisfação nós só encontramos no caminho que leva a Deus. Satisfação verdadeira. Eu quero encerrar citando uma frase de Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, um homem de Deus do século IV, não é? Praticamente quinto, começo do quinto, ele morreu no começo do século V. Quando ele, testemunhando da sua conversão, naquele livro Confissões, que é uma oração a ele de gratidão a Deus por Deus ter tirado ele da mentira. Agostinho se converteu com 33 anos de idade. 33 anos de idade. Ele era um devasso. Ele gastava a vida, dinheiro nele na bebida e com prostituta. Não sei se você conhece a história dele. Essa era a vida dele. A dona Mônica, que era a mãe dele, orava por ele durante 33 anos. Com 33 anos, ouvindo uma pregação, não era nem na Argélia, ele era um africano, mas na cidade de Milão, na Itália, ouvindo um homem de Deus pregar, Deus tocou em seu coração, chamou, ele se arrependeu, foi ali batizado, depois de um tempo voltou para sua terra e foi bispo na cidade de Hipona, praticamente até o final da sua vida. Agostinho, quando ele escreve as Confissões, falando sobre essa experiência, ele diz mais ou menos assim: tarde eu te amei, tarde eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Tu estavas dentro de mim, ou seja, tu estavas ao meu lado o tempo todo, mas eu te procurava do lado de fora. Eu te procurava nas belas formas das tuas criaturas. Ele estava falando das prostitutas. Das tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Se elas não fossem criadas pelo Senhor, que seriam delas? Logo então na cabeça dele entrou a ideia de que se eu posso encontrar prazer nas suas criaturas, quanto mais eu não encontrarei no próprio Criador. Por isso, tarde demais eu te amei. Ó beleza tão antiga e tão rara. Tu me tocaste, tu me tocaste, tu me feriste, tu me chamaste, e o teu grito rompeu minha surdez. Tu aspergiste sobre mim a tua fragrância. Lembra do bom cheiro de Cristo, perfume? E respirando-a, suspirei por ti.
Eu te experimentei e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste e agora eu ardo no desejo da tua paz. Meus irmãos, eu creio que é isso que Deus deseja que experimentemos. Prazer nele. Prazer nele. Era esse prazer que Bunyan queria retratar na experiência do cristão, quando viu aqueles 3 homens vivendo falsos prazeres, e ele continuou o seu caminho, ainda que no caminho estreito. Agostinho, nesse livro, também conta de quando ele encontrou uma prostituta numa praça. Ele estava caminhando, eu não lembro se era em Tagaste ou em Hipona, uma das cidades onde ele viveu durante um tempo. E aí então, depois de uma boa caminhada, passando por uma das praças da cidade, ele vê uma prostituta com a qual ele teve um bom relacionamento, ou seja, um péssimo relacionamento, mas durante um bom tempo. E aí então ele nem dá bola e segue firme o seu caminho, passo reto olhando para frente. E a moça atrás começa a gritar: Agostinho! Você já ouviu essa história? Já leu? Agostinho! Agostinho! E Leo chama ele, né, várias vezes. Agostinho, não lembra da grande família, porque também tem o Agostinho lá, né? É o outro Agostinho. Agostinho, volta aqui, Agostinho. Sou eu, Agostinho. Agostinho, sou eu. Sou aquela, Agostinho, aquela. E aí Agostinho para, depois ela insistiu. Imagina aquela coisa feia, a rua, todo mundo parou, né? Agostinho para e olha para trás e ele diz para ela: você é aquela, mas eu não sou mais aquele. E aí ele se volta de novo e segue o seu caminho, deixando ela para trás. Agora o prazer dele não estava mais nas criaturas, mas no Criador. Ele enfrentou muitas lutas até o final da sua vida, a exemplo do cristão da história desse livro, a exemplo de todos aqueles que peregrinam no caminho estreito. Mas essas aflições não se comparam com o prazer que os mesmos experimentam na pessoa de Deus. Prazer que nem se compara com o grande prazer que encontraremos quando diante dele estivermos, quando lá chegarmos, ou quando os ceifeiros vierem para nos colher, os anjos, e nos levar para a presença daquele que nos amou e por nós morreu. Que Deus nos ajude a buscarmos esse prazer e sermos fiéis a Ele até aquele grande dia. Amém? Vamos orar. Santo Deus, em nome de Cristo nós te louvamos, porque o Senhor abriu os nossos olhos, feriu o nosso coração, mas também o curou. Tirou de nós a escravidão, nos libertou e nos prendeu a Ti. Senhor, esse mundo a cada dia se torna mais tentador e sedutor. A cada dia que passa, ele nos seduz a voltarmos para o velho caminho, ou para sairmos do Teu caminho. E por isso nós te clamamos: prenda-nos mais a Ti. Faça com que o nosso coração e alma estejam ligados, atados e cada dia mais amarrados e presos ao Senhor, desfrutando de Ti, enxergando beleza em Tua santidade. E tendo nós, em nossos corações, desejo também pela santidade, pela pureza. Pureza que está no coração daqueles que um dia verão ao Senhor. Dá-nos essa pureza, dá-nos esse amor, proteja-nos e ajuda-nos, enquanto aqui peregrinarmos, para o nosso bem e para a Tua glória. Por Cristo Jesus, Senhor, nós oramos. Amém.